Bom dia. Deixa eu ver como que tá o som aqui. Bom dia. Nosso Café com Cristo, mais uma manhã. E a gente precisa permanecer, né? Permanecer na palavra do Senhor, que é verdadeira, que purifica. Bom dia, mãe. Mais um dia nós estamos aqui. Você que me acompanha aí desde o primeiro dia, seja bem-vinda. Oi, Má. Bom dia. Bom, eu quero já iniciar na palavra, porque a palavra ela alimenta, ela cura, ela liberta, ela transforma, né? Então a gente vai entender um pouquinho do que Deus vai falar com a gente hoje. O que eu e você tá fazendo aqui? Nós estamos criando esse relacionamento com Deus. Todos os dias eu falo isso, né? Sobre criar relacionamento com Deus. E todo dia Deus dá uma palavra pra gente, uma instrução. E por que é importante a gente estar buscando sempre entender a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus ela precisa estar dentro de nós e não na Bíblia. Nós precisamos levar para dentro do nosso coração a palavra. Porque quando você tem um conhecimento, é o que eu sempre falo, né? E todo mundo fala isso mesmo. Que quando você tem o conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você. Então, à medida que você vai conhecendo, vai entendendo a palavra do Senhor, ela vai entrando dentro de você e vai gerando conhecimento. E aí, como eu falei ontem, meu povo perece por falta de conhecimento. E quando a gente busca esse conhecimento, os nossos sofrimentos vão diminuir, porque a gente vai entendendo o propósito de cada dor, né? De cada dor. Ontem eu conversava com uma pessoa, ela veio me perguntar que ela tinha lido o livro de Isaías 42 e ela não tinha entendido, né? Assim, qual que era a minha visão daquela leitura, né? Daquele texto. E eu li o texto tudo. E o texto se retratava de algo que Deus sempre coloca profetas, Deus sempre coloca pessoas na nossa vida para nos orientar sobre a vontade dele para as nossas vidas, né? Às vezes você está num momento difícil, aí sempre vai chegar uma pessoa, vai te dar uma direção, porque Deus é um pai amoroso, então ele zela por nós. E muitas vezes o ser humano ele não consegue ouvir a voz de Deus, mas Deus tem essa habilidade de mandar pessoas no momento certo para nos instruir, nos encorajar, nos dar bons conselhos, né? Isso acontece com a gente. E nessa passagem especificamente estava falando sobre isso, que Deus estava enviando profetas, mas que o povo não conseguia ouvir, não entendia nada que os profetas falavam. E quando você não entende nada, fica difícil você fazer boas escolhas. Por isso que entender a palavra do Senhor no profundo mesmo das Escrituras, meditar nelas, né? Não ficar só com a minha leitura aqui, mas entender, ter o seu próprio entendimento. A Bíblia fala que a palavra se renova todos os dias. De repente eu leio uma coisa aqui para você e você lê e tem outra visão, outro entendimento que vai fazer mais sentido do que aquilo que eu li. Por isso que é importante você ter o hábito de ler as Escrituras, né? Não é exercício para nós que somos cristãos. É ler a palavra e praticar, porque a Bíblia não se trata de um livro comum, ela tem muitos ensinamentos, ela tem toda a receita que eu e você precisa para a nossa vida, aqui na terra, como no céu, como no porvir, como na eternidade. Então, cria esse hábito de você parar um momento aí do seu dia e fazer uma leitura do texto sagrado e meditar naquilo. Uns 3, 4 versículos, medita, né? Busca entendimento ali, o que Deus está querendo falar. E a palavra que eu quero ler, ela tá... Deixa eu ver o capítulo aqui. Em Hebreus. A mensagem, o título da mensagem de Hebreus 10 é Sacrifícios Insuficientes, tá? Quantas vezes eu e você faz tanto sacrifício achando que está agradando a Deus? A gente precisa entender, né? Eu vejo muita gente fazendo muitos sacrifícios, mas Deus não pede sacrifício pra gente, Ele pede obediência. A maior prova de amor que você pode dar a Deus é a sua obediência à palavra dEle. A sua obediência é quando Ele te dá uma direção e você segue aquela direção que Ele te falou. Todo pai se agrada do filho, não castigando. Nenhum pai gosta de castigar um filho. De falar, você vai fazer isso, você vai ficar sem isso. Deus também não tem esse comportamento. Você gosta de castigar seus filhos? Né? Nós não gostamos de castigar os nossos filhos.
Nós gostamos que eles sejam obedientes quando nós falamos, sem precisar chegar ao extremo, né? E a maior prova de amor que você pode dar para Deus é quando você ouve a palavra, quando Ele te traz uma clareza, que Ele te instrui e você obedece. Essa é a maior prova de amor. E é onde os filhos rebeldes não obedecem, não querem obedecer. Os filhos rebeldes não querem obedecer, tem muita resistência à obediência, a fazer aquilo que agrada a Deus, a se afastar daquilo que desagrada, né, daquilo que te afasta de Deus. Então é importante a gente entender isso. E dentro de Hebreus 10, eu vou ler a partir do versículo 14. Porque com uma só ablação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seus corações e a escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais ablação pelo pecado. Vamos entender essa leitura de hoje. Porque com uma só oblação, o que significa oblação? É uma oferta que faz a Deus. Então, como que acontecia no passado? Por exemplo, você, sei lá, você pecou, tem um muro aí entre você e Deus que tem tirado, você não tem conseguido acessar Deus, né? O pecado para mim é esse muro. E aí, antes que Jesus viesse, antes da nova aliança, como que funcionava? Tinha o sumo sacerdote. E às vezes você cometia um pecado, as pessoas cometiam um pecado, eles levavam bezerros, ofertas até o sumo sacerdote. Ele levava essas ofertas dentro do santuário, né? Dentro do tabernáculo, onde só ele podia entrar uma vez por ano. Ele queimava essas ofertas, depois ele saía com essas cinzas e colocava essas cinzas, né? Jogava essa cinza na pessoa que no caso era o pecador, para que houvesse uma purificação, né? Para que houvesse uma purificação, uma santificação daquele pecado. Então, todo ano, as pessoas tinham esse hábito de levar sacrifícios ao templo para serem queimados, né? Serem entregues em holocausto como oferta para Deus, para que houvesse uma purificação, para que houvesse uma santificação. E o texto de Hebreus vem nos lembrar sobre isso. O que acontece? Jesus veio, ele foi o sacrifício. A oblação é a oferta de Deus. Ele foi o sacrifício que aperfeiçoou para que sempre os que são santificados. Então, o que ele quer dizer aqui nessa palavra? Que não tem mais sacrifício que você possa fazer maior do que o que Deus já fez por você. Não tem nenhum sacrifício que eu e você possa fazer que vá além daquilo que Deus fez por mim e por você quando nos ofertou Jesus como sacrifício. E por que ele ofertou Jesus como sacrifício? Porque eles entendiam que precisava haver, para haver a santificação, precisava haver morte, morte com sangue. Só que para aquela época era muito fácil matar um bezerro, não era a minha própria vida. Mas Deus vem para quebrar todas essas leis, essas regras e essa primeira aliança que foi feita com Moisés. Porque quando Moisés, ele tem lá os mandamentos, tudo, ele queima mesmo, ele faz holocausto de vários animais e ele, é como fosse uma aspersão, né, de cinza no povo, não era a Bíblia, na Torá, na palavra que ele tinha escrito. Então, diante disso, o povo se sentia santificado. E aí, quando Jesus vem, ele vem para quebrar essa regra, essa lei, né? E ele vem fazer uma nova aliança conosco. Então, eu e você já não precisamos fazer sacrifícios. Não é sobre sacrifício, porque o maior sacrifício eu e você nunca vai atingir, o maior sacrifício que Deus fez por nós quando entregou Jesus. E aqui ele, no versículo 5, e também o Espírito Santo testifica, porque depois de haver dito, esta é a nova aliança. Então, o Espírito Santo veio para confirmar que Deus está ali com a gente. Né? Que nós já teríamos um guia, nós teríamos um cooperador, nós teríamos alguém que nos instruísse aqui, né? Alguém, a pessoa de Deus aqui em forma de Espírito, que é o Espírito Santo. Então essa aliança foi feita. E olha que interessante, porei minhas leis em seus corações e a escreverei em seus entendimentos. Então,
A Bíblia, hoje, nós temos acesso. Mas vai chegar um tempo com essa tecnologia que nós não vamos mais ter esse livro fisicamente para a gente ir lá, consultar, ler e meditar. Porque a gente já sabe que isso vai acontecer, isso é bíblico, vai acontecer. E já tem acontecido. Hoje você vai na igreja, a maioria das pessoas nem levam a Bíblia, elas abrem o aplicativo da Bíblia, né? Elas nem sabem, e isso é ruim, porque você não sabe onde estão os textos. Você não sabe se é Velho, se é Novo Testamento. Por quê? Porque você não tem aquela vivência. E aí, olha o que Deus fala, que Ele precisa colocar em nós, no nosso coração, a palavra dEle. Ele precisa escrever as leis dEle no nosso coração. E escrever e entendimento, não é só colocar dentro do nosso coração, mas essa lei tem que estar na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso intelecto, porque senão a gente não consegue praticar, né? E praticar a palavra é praticar por repetição, porque tudo que eu e você sabe fazer hoje, porque nós fizemos isso muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Você só sabe que você se chama Ciclano Beltrano, né? Você só sabe que você tem esse nome porque a sua mãe falou esse nome pelo menos no seu primeiro ano, no segundo ano de vida, muitas vezes, todos os dias. Para que aquela mensagem fosse impregnada dentro de você, fosse selada dentro de você, para que você entendesse que você se chama isso. Você escova os dentes porque a sua mãe incansavelmente falou isso para você pelo menos até 6, 7, 8, 9, 10 anos, todos os dias. Você toma banho porque a sua mãe te ensinou todos os dias que você tinha que tomar banho até o dia que ela não precisa mais falar. Por quê? Porque aquilo já está enxertado dentro de nós, né? Do nosso entendimento. Então, a palavra de Deus também tem que ter acontecer dessa. Vai puxar aqui pela tua mente, você vai puxar a cordinha aqui, ó. E você vai lembrar da palavra quando acontecer aquela situação, você vai lembrar o que você faz, o que Deus fala, que é a palavra dele, porque ele vai pôr, ó, porei as minhas leis em seu coração. Só que para ele pôr a lei no seu coração, precisa ter um coração limpo, um coração que não tem mágoas. Às vezes o teu coração está muito cheio de orgulho, de ego, de mágoa, de falta de perdão. Ele está cheio dessas coisas. E como que eu encho uma coisa que já está cheia? Fala para mim. Não tem como. Não tem como eu encher um copo que ele já está cheio. E aí eu preciso olhar sempre para dentro de mim e entender se o que está dentro de mim, se o que está me preenchendo é realmente algo que me aproxima de Deus. Ou se o que está me preenchendo é algo que me afasta de Deus. Eu preciso ter isso em mente. Jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. A partir do momento que você enxerta a palavra de Deus no seu coração e no seu entendimento, Deus tem uma aliança conosco. Ele faz uma aliança conosco. A partir do momento que o único caminho que nos leva a Deus é Jesus. E a partir do momento que você crê em Jesus, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, há uma remissão dos pecados, porque esse é o plano da redenção. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas desde o primeiro livro lá, desde Gênesis. Deus já tinha esse plano para nós, o plano da redenção, o plano da salvação para nós. Só que o plano da salvação é uma escolha. Estar salvo é uma escolha. E voltar para a casa do Pai é uma escolha. Por quê? Porque eu escolho isso agora aqui, nesse momento. É nesse momento que eu tenho que escolher aonde eu quero passar minha eternidade. É nesse momento que você escolhe, todos os dias eu e você temos a oportunidade de escolhermos onde passaremos a nossa eternidade. Diante de paz, de plenitude, diante do nosso Pai, ou o nosso coração está tão magoado, tão cheio, que de repente nós quando formos à eternidade, não conseguiríamos acessar esse lugar de santificação, de purificação. Então a gente precisa sempre estar olhando para nós, porque a partir do momento que eu aceito Jesus na minha vida, né? E o que é aceitar Jesus? É realmente ter essa intimidade, ter esse relacionamento e crer naquilo que Ele fez por você. Eu sempre falo, né? Que Jesus morre na cruz para nós e a gente precisa fazer valer a pena isso que Ele fez por nós. Será que eu e você tem feito valer a pena aquilo que Jesus fez por nós? Ele não pede nada.
Ele fez porque isso estava dentro do plano de Deus para as nossas vidas. Mas será que eu e você está fazendo valer a pena aquilo que Jesus fez por nós? Porque quando eu e você faz valer a pena, cabe para nós esse versículo aqui, ó. Eu não me lembrarei mais dos teus pecados e das tuas iniquidades. Quando você vem para Jesus e vem de relacionamento, de entendimento e vem inteiro, com o coração limpo, um coração purificado, a Bíblia fala que Deus lança no mar do esquecimento todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Toda vez que Jesus curava alguém, ele sempre falava, vai, não peques mais. Por quê? Porque Jesus entende que nós vamos pecar. Mas quando ele dá essa orientação é porque a gente não pode ficar caindo na mesma situação. Às vezes a gente comete erros e sempre os mesmos erros. Sempre os mesmos erros. Então, Deus não quer que a gente fique errando nas mesmas situações. Errar, você vai errar sempre, porque é a sua condição humana. Nós somos falhos e pecadores. Mas, a partir do momento que Jesus já te libertou de uma situação, não torna a fazer novamente. Não torna a fazer novamente, porque se Deus já lançou no mar do esquecimento aquele ato, aquilo que era o muro, aquilo que separava você de Deus, por que voltar naquele primeiro estado? Por que aceitar de novo aquela situação que muitas vezes era o que te afastava de Deus? Aí é falta de inteligência, de fé espiritual, de inteligência espiritual, de sabedoria que vem do alto. Para que eu vou errar? Por exemplo, faz 13 anos que eu parei de fumar. Se eu acender um cigarro agora, eu volto a fumar, no mesmo momento. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou me desafiar a esse ponto? Estou dando um exemplo para trazer consciência para você. Por que eu vou cometer de novo isso se Jesus já me libertou e ele já esqueceu todos os anos que eu fumei? Né? Porque o vício é um muro dentro de nós. O vício é um muro que separa a gente ver Deus na totalidade. Realmente, o vício é. Por quê? Porque ainda estou falando de cigarro, mas tem outros vícios que tiram a sua consciência, né? O vício da droga, o vício da bebida, ele tira a consciência das pessoas. As pessoas não têm consciência dos seus atos. Então, isso é algo que separa as pessoas de Deus. Os vícios separam as pessoas de Deus. Quer dizer, é um muro ali bem grandão que você não consegue acessar Deus. Às vezes você ouve a voz. Às vezes a voz, se o seu coração estiver sensível, querendo realmente sair daquela cadeia, daquela prisão, às vezes você consegue ouvir a voz. Mas é muito difícil acessar a Deus dentro de um vício. Então, a gente precisa entender que quando Jesus nos liberta, ele nos liberta para valer. E eu não posso ir lá e cair na mesma situação. Por isso que esse versículo vem de acordo com isso. Eu não me lembro mais dos seus pecados, desde que você não volte a torná-los fazer. Ora, onde há remissão destes, que é onde há remissão dos pecados, não há mais oblação pelo pecado. Quer dizer, onde foi remido, onde já foi a cura, onde foi liberto, não precisa ofertar nada a Deus. Você não precisa ofertar nada a Deus, porque Deus já fez isso com o próprio Jesus. E às vezes a gente fica buscando fazer sacrifícios de tolo. Sacrifícios de tolo. Por quê? Porque Deus não pede isso. O maior sacrifício que você pode fazer hoje, a partir de agora, se você não tinha esse conhecimento, é obedecer. Obedecer à voz do Espírito Santo que tem falado com você. Porque eu falo com você 20 minutos aqui. 30 minutos, nossa, estourando 40. Só que o Espírito Santo fala com você 24 horas enquanto você viver. Não é ele nunca se afasta de você. Às vezes você mesmo acaba silenciando essa voz. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas Deus não fala comigo. Não, ele fala, mas é que às vezes você não deixa ele falar. Às vezes os teus pensamentos estão tão desnorteados, tão confusos, que você não deixa ele falar. E aí foi onde eu falei para essa pessoa, né? Eu falei para ela, olha, aqui no versículo, no Isaías 42, está falando sobre isso, que Deus sempre está enviando pessoas para nos orientar, nos buscar, porque ele sabe que a gente precisa. Bom dia, Érica, seja bem-vinda. Deus sempre está enviando profetas na nossa vida para nos orientar, porque às vezes você não está escutando a voz de Deus. Às vezes a voz de Deus, a tua mente está tão barulhenta com os problemas, com o dia a dia, que às vezes você não consegue ouvir a voz de Deus. E aí Deus vem e envia profetas, mas você também tem que estar com esse coração aqui remido, com esse coração disposto a ouvir e praticar. Deixar que Deus coloque no seu coração as leis e o entendimento. Porque senão os profetas virão em vão. E no capítulo 42 de Isaías falava sobre isso. Que Deus enviava os profetas, que ele tentava mudar o coração do povo, mas o coração do povo estava adorando um bezerro de ouro. Como Deus.
adorando uma imagem, um bezerro de ouro, né? Uma estátua de ouro, de bezerro, de boi. Então, o que que isso significa? Significa que Deus está ali, às vezes, orientando você e você está olhando para o outro lado. Às vezes Deus está te dando uma direção e aí você está olhando para outro lado. E olhando para outro lado, você vai colher sofrimento. Foi o que aconteceu com o povo lá no Isaías 42. Deus vinha, mandava os profetas, orientava. O povo estava com o coração endurecido, foram presos, foram levados cativos, estavam sofrendo. E mesmo assim, nessa condição, eles não conseguiam ter um coração quebrantado, um coração que se humilhava diante da presença do Senhor. Eles não conseguiam falar assim, tá, Deus, eu errei. Né? Porque aqui depois em Hebreus é um outro versículo, na frente fala assim, ó, que nós cheguemos-nos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Né? Quer dizer, purificação mesmo. Então eu e você, nós temos que sempre buscar essa purificação, esse coração limpo. Ó, e o que significa o verdadeiro coração? Isso é uma exigência que o Todo-Poderoso, Deus no caso, aqueles que desejam manter uma comunhão com Ele. Então essa é a primeira coisa que eu e você que quer ter um relacionamento com Deus, nós devemos manter o nosso coração limpo. Apesar do Filho de Deus ter feito perfeito sacrifício pela humanidade, um hipócrita não consegue aproximar do trono divino. Somente um coração sincero, convicto de que precisa de ajuda, será atendido pelo Altíssimo. Ou seja, mesmo que Deus saiba de tudo o que se passa em nosso íntimo, Ele deseja ver a nossa disposição em rejeitar o orgulho e admitir os nossos erros, nossas fraquezas e a nossa dependência dele. Aí no final essa pessoa me questionou assim, mas Muriel, por que que eu vejo tanta gente que tem relacionamento com Deus, que gente mesmo de fé, eu vejo essas pessoas e elas continuam com algumas provas, com alguns desafios, né? Por que que elas sofrem ainda? Porque vai de encontro a isso que eu vou falar, dependência, a nossa dependência dele. Paulo vem falar para mim, para você, nas escrituras, que nós precisamos ter um espinho na carne. Ele tinha um espinho na carne. A Bíblia nunca falou, ele nunca escreveu o que era esse espinho. Mas ele quis dizer que ele tinha um espinho na carne que doía. Doía. Aquela dor todo dia ele sentia. E o que é esse espinho? Esse espinho, por exemplo, o exemplo que eu dei para ela foi esse, ó, e você vai fazer sentido. Se Deus chegasse hoje na Muriele e realizasse todos os desejos do meu coração, todos os meus sonhos, todos os meus projetos, tudo que eu quero para minha vida, Deus me desse agora, nesse momento, a partir de hoje. Com o tempo, o meu orgulho, a minha autossuficiência ia esquecer de Deus. E esse espinho na carne é que faz com que eu e você não se esquecemos que nós dependemos dele, porque senão a nossa autossuficiência, o nosso ego vai lá em cima e você acaba se esquecendo de Deus. Então Deus nunca vai te dar tudo ao mesmo tempo. Ele vai te dar conforme a sua estrutura emocional, mental e espiritual. Por quê? Porque ele, antes, ainda eu falei isso, eu falei, é melhor que ele não me dê nada e ele ganhe minha alma, meu espírito, para ele novamente, para retornar à casa do Pai, do que ele me dá tudo e eu me perder. Então entenda, tem coisas que você às vezes está pedindo para Deus e Deus não realizou ainda. Por quê? Porque você não tem uma estrutura para ter aquilo. Porque Deus sabe que se Ele te der aquilo, aquela bênção nesse momento, você vai se perder. O seu orgulho vai falar mais alto, seu ego, às vezes a sua arrogância, a sua prepotência. Nós somos ser humano, né? Nós somos ser humano, nós temos que vigiar, porque senão o nosso orgulho, o nosso ego vai lá em cima, a gente passa igual um trator em cima das pessoas. E aqui, falando de um coração, justamente esse espinho na carne, essa dor, essa luta, esse deserto que talvez você esteja passando, é para Deus lembrar, através dessa dor, desse espinho na carne, que nós dependemos totalmente dele, que não dá para eu e você contar com a força do nosso braço. Afinal, sem sinceridade é impossível haver a entrega verdadeira. Portanto, não adianta requerer as bênçãos divinas, ocultando mágoas, pecados e dúvidas. Aquele que é honesto consigo mesmo está imbuído do espírito de fé e de confiança inabalável por causa do Senhor Jesus. Possui a garantia do seu socorro. Então, eu e você precisa ter esse coração verdadeiramente limpo, para que as leis possam entrar em nós e possa gerar entendimento dentro de nós. E nós andarmos, nós sermos a Bíblia, nós sermos a palavra ambulante de Deus aqui na terra. A criação glorifica o Criador.
Nós precisamos ter um coração humilde para aceitar a correção de Deus nas nossas vidas e no nosso coração. E dessa maneira nós vamos colher as bênçãos. Aí sim nós vamos colher as bênçãos de Deus. Quando nós temos esse coração reto, esse coração honesto, e citando. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Voltou? Vamos orar? Que a minha live aqui, antes que ela caia, e eu quero abençoar o seu dia. Vamos entregar nossa vida para Jesus mais uma manhã, nesse Café com Cristo. Coloca a tua mãozinha aqui, vamos ligar a nossa fé. Senhor Deus e Pai, primeiramente eu rendo graças a Ti, Senhor, porque tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Senhor, nós entregamos a nossa vida para que o Senhor venha limpar o nosso coração. Deixa o nosso coração limpo, preparado para receber o Teu Espírito Santo. Que nosso coração venha se esvaziar daquilo que tem nos distanciado de Ti, para colocar o Espírito que nos aproxima de Ti cada vez mais, Senhor. Venha nos preencher, Senhor, por completo com o Teu Espírito Santo nessa manhã. Visita esses corações, visita essas vidas, Senhor, que se dispuseram Meu vídeo está travado. Amém, pessoal? Amém. Fique com essa palavra abençoada. Que Deus possa confortar teu coração nessa manhã. Que Deus possa te encher de paz, de amor. Que você tenha uma quinta-feira abençoada. Fique com essa palavra no seu coração, né? Que Deus possa conceder aí muita paz para o dia de hoje, muita tranquilidade, muita sabedoria que venha do alto, tá bom? Amanhã eu estarei aqui no nosso Café com Cristo. Conte comigo, tá? Amanhã eu vou fazer breve, porque eu tenho um compromisso às 6:30 da manhã, mas eu vou ser breve, porque Deus não é de muito falar, mas é da gente se colocar na presença e deixar o Espírito nos direcionar. Então fique com essa palavra abençoada e amanhã eu retorno aqui no nosso Café com Cristo, tá? Uma linda, extraordinária quinta-feira. Faça tudo, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Né? Deus ele precisa da sua movimentação, esteja em movimento. Ainda que os problemas estão querendo te paralisar, se force a movimentar. Porque quando você está em movimento, Deus também entra em movimento, ele vai entrar na tua frequência. À medida que você movimenta, ele vai movimentando. Tudo na Terra está em movimento. Você também precisa estar em movimento para que as coisas venham acontecer na sua vida. Então, esteja em movimento nessa quinta-feira hoje. Saia, levanta da sua cama, erga a cabeça, pede para Deus, fala, Deus, me dá disposição para esse dia, dá disposição